Graça e paz, irmãs e irmãos. Em tempos de pandemia, a igreja se refazendo, a igreja repensando o seu jeito de ser, e aprove ao conselho, com a orientação do pastor titular, criar o núcleo de educação cristã, para basicamente alimentar o seu povo. E esse é um primeiro curso. E que estamos ofertando aos membros da igreja. Outros virão, e a nossa petição é no sentido que os irmãos orem para que a iluminação do Espírito Santo se faça presente, seja manifesta. Certa vez o pastor Matias falou que ninguém no reino de Deus não tem um serviço a ser executado. Todos temos um dom. E diante disto nós estamos ofertando agora, servindo ao Senhor com alegria. Outros cursos virão. E neste momento quero deixar um versículo, o versículo 10 do Salmo 143, que diz o seguinte: faz-me saber, Senhor, a sua vontade, e que teu bom Espírito nos guie por veredas planas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como eu disse na última aula, a primeira parte dessa aula seria para responder perguntas ou transmitir comentários que possam trazer contribuição para o nosso curso. Acontece que tivemos poucas perguntas, ou porque os irmãos não entenderam nada, ou ficou tudo muito claro. Mas eu vou fazer o seguinte: algumas perguntas serão respondidas durante o curso. Outras eu vou responder numa outra oportunidade. Também fiquei contente com a quantidade de exercícios, de tarefas que foram enviadas. A minha alegria seria maior se todos tivessem enviado o exercício que foi passado. É um exercício muito simples. A ideia central de 10 expressões que são encontradas no Novo Testamento, uns aos outros ou uns pelos outros. Das tarefas enviadas, eu percebi que algumas ideias centrais foram colocadas. Por exemplo, amai uns aos outros, servi uns aos outros, orai uns pelos outros. Então a ideia central é amor, simples, oração, serviço. Eu espero que a tarefa que vamos passar nesta aula, os irmãos possam respondê-las, porque isto é uma contribuição, é uma forma de nós assimilarmos melhor os ensinos que estamos passando. Agora, vamos à aula de hoje. Nós vamos retomar o conceito central da aula passada, que é servindo na medida da estatura de Cristo. Cristo é o nosso referencial. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor, e ele viveu tudo que ensinou e tudo que pregou, e este é o desafio dele para nós hoje. Nós vimos que todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos função no corpo. Não existe membros no corpo sem função. E para exercer esta função, ou estas funções no corpo de Cristo, somos capacitados pelo próprio Cristo, por meio do dom do Espírito Santo. Há uma frase que é muito citada, que Deus não chama os capazes, mas Deus capacita os chamados. De fato, Deus capacita todos os crentes, porque todos são chamados pelo Evangelho. E são cristãos aqueles que responderam ao chamado. Então todos, sem exceção, que receberam o dom do Espírito Santo, são capacitados pelo Espírito Santo para exercer a sua função no corpo de Cristo. Mas além dessa capacitação que vem do alto, todos, sem exceção, são treinados pelos ministros da palavra, que são dons de Cristo concedidos à igreja.
Deus, ou Cristo, deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com um objetivo claramente definido no versículo 12 de Efésios 4. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista com o objetivo do aperfeiçoamento de todos os santos para realizar a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E o objetivo é que todos cheguemos à maturidade e a uma vida frutífera. Retomando o versículo 12 de Efésios 4, somos treinados pelos ministros da palavra, pelo ministério da palavra na igreja, para exercermos a função, cada crente exercendo a sua função. E aqui existe aquilo que nós chamamos de ministério bilateral dos crentes. Para dentro, comunhão. O ministério da palavra capacita para que todos os santos, vivendo em comunhão e em comunidade, possam se edificar mutuamente. Então, a palavra é multiplicada para que todos os santos, treinados, se edifiquem mutuamente, exercendo cada um a sua função. Mas também o texto diz para a obra do ministério. Vamos entender ministério como a nossa missão no mundo. Então, o ministério bilateral dos crentes significa o seguinte: para dentro, edificação; para fora, missão. E como podemos envolver todos os crentes na edificação mútua e na missão da igreja? Esta pergunta deve ser respondida por esta aula. Nós podemos nos edificar mutuamente, nos fortalecendo como igreja, como corpo de Cristo, para que possamos exercer a nossa missão no mundo com eficácia, vivendo a comunhão em comunidade. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali estou no meio deles. Essa presença de Cristo que caracteriza a comunhão. E em João 14, 23, ele disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Viremos para ele, faremos morada. Ele está usando a palavra no plural. É como se ele dissesse: o Pai e eu vamos fazer morada no coração de cada crente, por meio do Espírito Santo, porque antes ele havia dito: não deixarei vocês sozinhos, voltarei para vocês, enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade. Então, quando cremos em Jesus e recebemos o dom do Espírito, como vimos na aula passada, o Deus Trino, Pai e Filho, por intermédio do Espírito Santo, habita no nosso coração. Ele habita não apenas no coração de cada crente, mas ele habita na comunhão dos crentes. Foi isso que Paulo ensinou quando escreveu aos Coríntios, 1 carta 3, 16 a 17. Vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo? Se alguém destruir o santuário do Espírito, Deus o destruirá, porque o santuário do Espírito que são vocês é sagrado. Então, o que caracteriza a verdadeira comunhão é a presença de Jesus e a nossa comunhão com Ele, e com Jesus, o Espírito Santo, o Pai, como já vimos, o Deus Trino, e isso, o resultado é a comunhão de uns com os outros. Agora, esta comunhão, que constitui a essência da igreja, precisa de viver em comunidade. Esse quadro que estamos mostrando ilustra esta verdade. Vivendo a comunhão em comunidade. Olha essa figura que estamos projetando. Missão, comunhão, organização. Ou eu poderia usar aqui 3 Cs. Comissão, foco na grande comissão, comunhão e corporação. Corporação, instituição, organização são palavras sinônimas. Comunhão é a essência da igreja. Comunhão com Deus Trino e comunhão de uns com os outros.
A missão é a nossa razão de ser, é a nossa presença no mundo, que está resumida na grande comissão, que é fazer discípulos de todas as nações. A organização, ou corporação, ou instituição está a serviço da comunhão e da missão. Nós precisamos de nos organizar para que possamos desenvolver a comunhão e para que possamos cumprir com eficácia a nossa missão no mundo. Então, a essência da vida cristã é comunhão. Mas para vivermos a comunhão, nós precisamos da organização, da instituição. É aqui que entra a comunidade. Esta outra figura, creio, ilustra esta verdade. Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo está ainda no processo de fermentação e ele vai arrebentar os odres velhos. E Jesus diz, e aí se perde o vinho e os odres. Vinho novo deve ser colocado em odre novo para que ambos sejam conservados, tanto o vinho quanto os odres. O vinho representa para nós aqui a comunhão, a realidade da nossa vida como igreja. Os odres representam a instituição, os meios que precisamos não só para preservar o vinho, mas para que o vinho cumpra a sua função. Eu creio que esta figura nos ajuda a compreender o que nós estamos falando. Viver a comunhão com Deus Trino e uns com os outros em comunidade. Mas o que é comunidade? Comunidade é vida em ligação com outros. Comunidade é representada por pessoas que se tornam responsáveis uns dos outros. Comunidade é ou são pessoas que servem uns aos outros. Daí o significado da tarefa que passei na aula passada, uns aos outros. Quando a gente, por exemplo, participa de um culto e o pregador está pregando, naquele momento é um para os outros. Isso é necessário. O ministério da palavra, a função docente da igreja é tremendamente importante, mas não pode ficar aí. É preciso que todos os crentes, todos os membros do corpo de Cristo sejam preparados, treinados, tomem consciência de que já são capacitados com o dom do Espírito e os dons do Espírito Santo para isso. É necessário que sejam treinados, mobilizados, para que em comunidade possam exercer essa função. E a possibilidade de nós vivermos de uma maneira criativa, de uma maneira positiva, uns aos outros, porque há expressões na Bíblia também no negativo. Aliás, alguém me fez a pergunta, por exemplo, não mentais uns aos outros, se isso se aplica ao curso que estamos ministrando. Aplica, sim, no sentido negativo. É aquilo que não devemos e não podemos fazer na comunidade uns aos outros. Mas nas tarefas que foram enviadas, foram destacadas as verdades e os princípios fundamentais desta expressão recorrente no Novo Testamento, uns aos outros. Por exemplo, o amor. Amai uns aos outros, disse Jesus. O serviço, servi uns aos outros. A oração, orai uns pelos outros e assim por diante. A possibilidade de vivermos isso de uma maneira efetiva, real, é no convívio. E para isso é necessário que nós criemos oportunidades na igreja para que intencionalmente possamos viver a realidade da comunhão em comunidade de uma maneira intencional, de uma maneira planejada, de uma maneira organizada. Mas qual seria então a comunidade, se ela é tão importante, a comunidade original? A comunidade original é a Trindade. Nós cremos num Deus que é um só, mas subsiste em 3 pessoas, com funções diferentes, mas iguais em poder e glória. Alguém já afirmou que se Deus fosse uma pessoa, ele seria poder e o Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se Deus fosse 2 pessoas,
haveria já possibilidade de amor, porque há possibilidade de relacionamentos. Mas Deus é três, e com a Trindade existe a comunidade. Deus em si é comunidade. Uma comunidade que não tem em cima e embaixo, não tem superior e inferior. As três pessoas se relacionam de maneira dinâmica. Na teologia, tenta-se explicar aquilo que os teólogos chamam de trindade ontológica. É quando se procura explicar o ser de um único Deus vivendo em três pessoas. Mas também os teólogos se referem à trindade econômica, isto é, quando procura entender a função de cada pessoa na trindade. Geralmente, quando lemos a Bíblia, percebemos que o Deus único se revela como Pai na criação, na providência, o Filho se revela na obra da redenção, e o Espírito Santo se revela na aplicação do que Cristo fez por nós, fazendo com que isso se torne uma experiência nossa, uma realidade interna, uma realidade do coração. Nós temos essa experiência com Deus Trino. Pois bem, acontece que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A mais alta forma de vida no universo resolveu viver em comunidade, que é o nosso Deus. E ao nos criar à sua imagem e semelhança, Ele nos criou para vivermos em comunidade. Em comunhão, primeiro, com Ele, o Deus Trino, e uns com os outros. É o que já estamos afirmando. Este é o propósito de Deus. Há um teólogo do século XX, que ficou conhecido no mundo inteiro, Barth, ele costumava afirmar que a bipolaridade sexual é um reflexo da imago Dei, isto é, da nossa imagem de Deus. Deus criou o ser humano, o homem e mulher, ish, em hebraico, ishá, homem e mulher, mas uniu os dois, abençoou esta união e deu uma ordem: cresçam, multipliquem, encham a terra. Então o propósito de Deus é a comunidade familiar, família, marido, mulher e bebê, três. Nós já temos aí a comunidade na família. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Portanto, o casamento é instituição divina, faz parte da ordem da criação, porque corresponde à necessidade do ser humano como criado por Deus. Ninguém se conhece como pessoa humana a não ser na comunidade básica, que é a família. Daí a importância da família na revelação bíblica e a importância da família também na igreja. Mas o diabo fez uma proposta. É que ao invés de nós construirmos a nossa importância nos relacionamentos, que a gente faça isso nas nossas realizações. Há uma conspiração satânica contra a comunidade e contra a comunidade familiar. Isso fez com que Caim matasse o seu irmão Abel. E quando a gente lê no capítulo 4 de Gênesis, nós temos aí a sequência de duas genealogias. A genealogia de Caim, que se caracterizou por realizações. Por exemplo, Caim teve um filho, e ele botou o nome desse filho de Enoque, e Caim construiu uma cidade e colocou na cidade o nome de Enoque, seu filho. Isso mostra muito bem o espírito de Caim. Houve realizações e desenvolvimento nessa genealogia, por exemplo, a pecuária, o Jabal, o desenvolvimento da agricultura. Houve desenvolvimento artístico. Jubal foi o primeiro a tocar instrumentos. Houve desenvolvimento tecnológico. Tubal-Caim fabricou artefatos, ferramentas. Agora, o que é que caracteriza esta genealogia? Aqui o nome representativo é o de Lameque. Lameque, aqui fala da poligamia de Lameque e da violência. É isso que caracteriza uma civilização que não prioriza
a comunidade, os relacionamentos, mas prioriza as realizações. No entanto, a outra genealogia é de Sete. Quando nasceu Sete, Eva disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que Caim matou. E houve um avivamento espiritual nos dias de Sete, porque no versículo 26 de Gênesis 4 diz: daí se começou a invocar o nome do Senhor, buscando esse relacionamento fundamental, que é com Deus Trino, que em si é a comunidade, e nos criou para vivermos relacionamentos com Ele, Deus Trino, e uns com os outros, que somos criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, quando estamos lendo estas passagens em Gênesis, percebemos que os caimitas, descendentes de Caim, ou os setistas, descendentes de Sete, se misturaram com a descendência iníqua, ímpia, que priorizava realizações, que a importância estava nisso e não nos relacionamentos, e com isso houve uma corrupção geral. E Deus decidiu destruir o ser humano. Agora eu chamo a atenção para a importância da comunidade. Deus aqui, quando houve essa corrupção geral, salvou a humanidade por intermédio de uma comunidade, a comunidade familiar de Noé. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 20, diz que Deus destruiu as pessoas por causa da sua iniquidade, e poucas, isto é, 8 pessoas foram salvas, que era exatamente a comunidade familiar de Noé, porque o que caracterizou Noé é esse testemunho que nós temos dele na Bíblia. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, assim como Enoque, que andava com Deus e Deus para si o tomou. O que caracterizou a vida de Noé foi o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, o seu relacionamento com as pessoas. E por isso, no meio de uma corrupção geral, ele manteve a comunidade familiar, e através desta comunidade, toda a humanidade, todos nós, fomos salvos. Em Gênesis 7:1, há esta ordem de Deus para Noé: entra na arca, você e a sua família, preservando uma comunidade. Deus preserva a humanidade. Este é o plano de Deus. Mas Deus fez uma aliança com Noé. E nesta aliança ele deu a mesma ordem que foi dada lá para os nossos pais no passado. Ele faz uma aliança e a ordem é essa: cresçam, multiplique, enche a terra. Esse é o plano de Deus, que a partir de uma comunidade, da comunidade original, o Deus Trino, da comunidade humana que Deus cria e tem propósitos para isso, que a comunidade de família, Deus forma a humanidade e abençoa a humanidade. Mas o que aconteceu em Babel? Aconteceu exatamente o contrário da ordem que Deus deu a Noé. As pessoas já tinham desenvolvido, o capítulo 10 de Gênesis mostra as nações, como a dispersão, como o desenvolvimento da humanidade a partir de Noé foi criando nações, e esse é o plano de Deus. Mas chega no capítulo 11 de Gênesis, eles fazem essa afirmação: edifiquemos uma cidade e uma torre, para que cheguemos até Deus, e tornemos, prestem atenção nisso, muita atenção, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados para a terra. Meus irmãos, o contrário de comunidade é isso, é concentração de poder, é centralização de poder, é realização que traz glória humana. E isso desagradou Deus, porque fere os seus propósitos, e então ele confunde as línguas. E aquilo que é essencial para desenvolvermos a comunhão, o que é essencial na comunidade, que é a comunicação, teve que ser interrompida por Deus. Confundiram-se as línguas para que não entendesse uma língua do outro e não
alcançasse a realização do seu propósito, é de se aglutinar, de concentrar esforços, centralizar poder para chegar até o céu, para fazer célebre o seu nome e para que não fosse espalhados pela terra. O objetivo de Deus é que a partir das comunidades, multipliquem-se as comunidades, alcançando o mundo e alcançando as pessoas. A gente vê aqui um contraste do espírito de Babel que ainda predomina e às vezes, infelizmente, desgraçadamente, predomina entre aqueles que pertencem à Igreja de Cristo, mas o contraste com Babel. Lá eles não estavam edificando torre, lá eles não tinham a pretensão de tornar célebre o nome deles. Lá eles não estavam interessados em centralizar poder, de aglutinar-se para que não fossem espalhados pelo mundo. Lá eles estavam esperando o cumprimento de uma promessa, que era o derramamento do Espírito Santo. E por isso, quando o Espírito Santo foi derramado, foram vistas línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas que o Espírito concedia que falassem. Qual o sentido dessas línguas? Pessoas de 14 nações que estavam presentes, judeus da dispersão, ouviram o que eles estavam dizendo em suas próprias línguas, porque Pedro e os apóstolos não estavam pregando, eles estavam adorando. Porque estas pessoas de 14 nações diferentes disseram: nós os ouvimos em nossas próprias línguas, falando das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Eles estavam adorando. Mas a grande lição aqui é esta: aqui é o contrário de Babel. Porque aqui as pessoas de diferentes nações entenderam o que estava sendo dito em suas próprias línguas. Meus irmãos, este é o resultado da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo pousa sobre cada um de nós, e quando todos ficam cheios do Espírito Santo, nós deixamos de falar a linguagem humana que divide, a linguagem humana que cria facções, divisões, e passamos a falar a língua do Espírito Santo, que traz compreensão a todos quantos participam da igreja como comunidade do Espírito, e ao invés de este poder que é derramado, essa capacidade de comunicação, ao invés de aglutinar as pessoas para que concentrem poder, tornem-se célebres, faz com que eles se espalhem por todo o mundo, porque esta foi a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O propósito de Deus para vivermos em comunidade não é o de centralizarmos poder, não é o de ajuntarmos as forças para fazer célebre o nosso nome, pelo contrário. Vivermos em comunidades, ou a comunhão do Espírito em comunidade do Espírito, é para que todo o poder que nos é dado se espalhe, alcance o nosso entorno, a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, e que cada igreja local possa ser uma bênção nas mãos de Deus, para que o Evangelho chegue até os confins da terra. Bem, eu fiz um salto do Antigo para o Novo Testamento, mas vamos voltar para o Antigo Testamento, vamos procurar, de uma maneira muito resumida, entender qual é o propósito de Deus em relação a comunidades agora no povo de Deus. Estamos mostrando este slide: povo de Deus, comunidade do reino de Deus, vivendo em comunidades. O espírito de Babel é o contrário do espírito da descendência de Sete, de Noé, da aliança que Deus fez com Noé, que é uma aliança feita com toda a humanidade. Então, Deus vai chamar Abraão, através de Abraão, um povo, através deste povo, realizar os seus propósitos no mundo. Eu gosto muito de uma expressão de John Mackay, quando ele afirma que a igreja é um órgão histórico para a realização dos propósitos eternos de Deus.
Então, a chamada de Abraão, a constituição de Israel como povo de Deus tinha o objetivo de abençoar todas as nações. Foi o que Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar, vou fazer grande o teu nome, porque em ti, ou em você e nos seus descendentes, vou abençoar todas as famílias da terra. Vejam o propósito da chamada de Abraão e da formação de um povo que seria o povo da aliança, o povo de Deus no Antigo Testamento. Abençoar todas as famílias da terra. Mais uma vez, a ideia não é de concentração, não é de centralização de poder, mas é de nós nos espalharmos para sermos bênçãos até os confins da terra. Esse foi o propósito. E quando lemos a Bíblia, como os irmãos estão lendo, nós distribuímos um roteiro e hoje começamos, depois de ler Salmos, agora vamos recomeçar lá primeiro Reis, primeiro livro de Reis. Quando lemos o Antigo Testamento, a gente percebe que o povo de Israel era abençoado na medida em que ele cumpria esse propósito e enfrentava muitos problemas no momento em que concentravam neles mesmos. E ao invés de serem bênçãos para as nações, eles se sentiam melhores do que as nações, e aí caíam sob o juízo de Deus também. Mas aqui o propósito a partir da comunidade de Abraão e sua família, Deus abençoar todas as comunidades, todas as famílias da terra. Nós temos outro exemplo na história bíblica, no Êxodo. O Êxodo foi um acontecimento central na história bíblica. Basta lermos os Salmos, como os salmistas celebram tudo o que Deus fez no Êxodo, porque foi algo extraordinário. Deus mandou 10 pragas, demonstrou seu poder sobre os deuses egípcios e com mão forte e com braço estendido, libertou o seu povo da escravidão egípcia. Mas quando chegamos no capítulo 12 de Êxodo, nós temos a instituição da Páscoa. E como ela foi instituída? Na noite em que Deus agiu de uma maneira extremamente forte, eficiente para libertar o seu povo, foi naquela noite que todos os primogênitos das famílias egípcias foram mortos. Meus irmãos, isso foi um golpe fatal, porque os primogênitos na cultura egípcia e na cultura hebraica também tinham uma posição singular. Mas Deus salvou Israel como comunidade do reino, salvando as comunidades familiares. A ordem foi para que se reunissem, imolassem um cordeiro e comessem com ervas amargas, já prontos para a saída. E se a família fosse pequena para comer um cordeiro, deveria convidar outras pessoas. Então aqui a comunidade não é apenas a comunidade familiar no sentido de núcleo familiar. A ideia aqui é de comunidade daqueles que se uniam para comer o cordeiro, obedecer a Deus, e com este gesto de obediência as famílias foram salvas. E com a salvação das famílias, toda a comunidade de Israel foi salva. Isso mostra como Deus age. A partir das comunidades, Ele quer alcançar toda a comunidade, abençoar toda a comunidade e realizar os seus planos e os seus propósitos. Muito bem, nós temos que resumir. Israel foi salvo como comunidade do reino de Deus. E por que a gente afirma que Israel era a comunidade do reino de Deus? Porque em Êxodo 19, Deus disse que era uma nação peculiar, um sacerdócio e reis de sacerdócio. E quando Pedro fala sobre a igreja em 1 Pedro 2,9, ele diz que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a ideia que temos na Bíblia de igreja, tanto Israel quanto a igreja, de comunidade do reino de Deus. Não é uma comunidade humana, não é simplesmente uma organização eclesiástica. Pois bem, Israel saiu do Egito e agora está a grande comunidade peregrinando no deserto. E chegou um momento crítico. Moisés era o líder. E quando Jetro visitou Moisés, Jetro era sogro de Moisés, percebeu o que Moisés estava fazendo.
Ele diz, por que você faz isso? Você assenta sozinho e todo o povo fica de pé diante de você de manhã até a tarde. E Moisés disse, é que o povo vem a mim. É como se Moisés dissesse, eu sou o cara. Eu tenho a solução para os problemas de todos. O povo vem a mim para que eu resolva os seus problemas. Jetro falou, não é bom o que você está fazendo. Olha a ousadia de Jetro, falando isso para um profeta do Senhor, para um homem que Deus tinha usado para libertar o seu povo da escravidão egípcia. Meus irmãos, esta é a marca de uma liderança verdadeiramente espiritual. Ela tem consciência dos seus limites e está aberta para ser corrigida, para ser aperfeiçoada. E Jetro deu as razões. Você vai ficar exalto, você não dá conta, e o povo vai ficar insatisfeito. Agora, eu vou te dar um conselho. Se Deus testificar isso no coração, faça isso. Escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, que aborreçam o mal. Coloque como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles vão resolver os problemas do povo nas suas bases. Só as causas graves trarão a ti. Se você fizer isso, disse Jetro, e Deus testificar isso no seu coração, todo o povo vai ser atendido. E você vai dividir a carga, você vai suportar. Isto é, você vai suportar, não vai sucumbir, não vai morrer, e o povo vai ficar satisfeito. Qual é a essência desse conselho de Jetro? É que o cuidado do povo de Deus, da comunidade de Deus no deserto, partia das comunidades, porque os chefes de 10, e se nós verificarmos aqui a quantidade de israelitas na época e quantos grupos de 10 seriam necessários, as comunidades estavam na base. As dificuldades que surgiam deveriam ser resolvidas ali. Se não conseguisse, tinha um chefe de 50, recorriam. Se não conseguisse, tinha um chefe de 100, um chefe de 1.000. Tinha Moisés e mais tarde os 70 anciãos que Deus instituiu a pedido de Moisés para que ajudasse Moisés a levar a sua carga. Os irmãos estão entendendo? Hoje, as igrejas não podem crescer se o poder eclesiástico estiver centralizado num homem ou num grupo muito pequeno. Pelo contrário, o plano de Deus é para que as comunidades funcionem. E para isso é necessário que a autoridade seja delegada, não delargada. Uma diferença entre delegar a autoridade e delargar a autoridade. Quem delega a autoridade continua responsável. Moisés continuaria responsável, porque a função primordial de Moisés seria ensinar o povo, ensinar aqueles líderes o caminho que deviam seguir, os mandamentos que deveriam obedecer. O trabalho de base era feito por uma quantidade muito grande de pessoas. Então Moisés continuava responsável. E aqui, meus irmãos, nós podemos criar uma rede de cuidados. Comunidades funcionando nas bases, por pessoas escolhidas para isso, que recebem uma autoridade delegada, que podem ser cuidadas por pessoas que já passaram por experiências e cuidam desses líderes de 10. Os líderes de 10, 50 têm líderes mais experimentados para cuidar deles e ajudá-los. E os líderes de 100 têm de 1.000, que pode cuidar deles. Essa é uma rede de cuidados que deve funcionar. E tem aí o líder, Moisés, a quem podem recorrer em caso de necessidades. Quando uma igreja funciona fora deste esquema, não tem como crescer, não tem como experimentar um crescimento sustentado. Porque chega um momento em que o líder principal da igreja, se esforça para atender a todas as demandas, se esgota. Meus irmãos, esta é a razão porque existe hoje muitos pastores esgotados. Há um livro muito interessante que chama Esgotamento Espiritual, de pastores que estão deixando o pastorado das suas igrejas, que não conseguem atender as demandas dos membros da sua igreja, e não atendendo às demandas, o povo fica insatisfeito, e ficando insatisfeito, surgem muitos problemas. Portanto, nós precisamos de resgatar este princípio da palavra de Deus,
vivendo em comunidades, e agora aqui uma comunidade maior, já tem uma estruturação, uma rede de cuidados, de líderes que podem atender a todas as necessidades para que, fortalecidos interiormente pela edificação mútua, possamos crescer. Mas eu tenho ainda que abordar de uma maneira muito rápida e sucinta o que acontece então na igreja. Aqui nós temos o exemplo de Israel. Vamos deixar muitos anos de história do povo de Deus, Israel, para o que é que aconteceu na igreja. Meus irmãos, a igreja começou por uma comunidade de base, que foi a comunidade dos 12. Jesus veio fazer a transição da antiga para a nova aliança. Ele ministrou a multidões, mas o maior trabalho de Jesus foi formar a base. Os estudos do Novo Testamento mostram que ele gastou cerca de 49% do seu tempo com os 12, porque aqui ele está formando a base, a comunidade de base da igreja. Ele ministrava as multidões, principalmente no primeiro ano do seu ministério. O ministério de Jesus tornou-se muito popular. Mas, repito, o foco de Jesus estava na formação desta comunidade de base. Depois ele amplia para 70. Lucas capítulo 10. Pessoas que já estavam treinadas na base. Ele deu tarefas. E quando voltaram, eles deram relatórios a Jesus. Ele instruiu. E quando chegamos em Atos capítulo 1, depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e antes da sua ascensão, ele se manifestou durante 40 dias, dando instruções sobre o reino de Deus, e determinou que não se ausentassem de Jerusalém até que fossem revestidos com o poder do alto. E depois da ascensão, aqueles discípulos permaneceram em Jerusalém durante mais 10 dias. Qual era o número? Era uma grande multidão. Qual foi o resultado do ministério de Jesus 3 anos e meio? Se ele ministrou a multidão, multiplicou pães para a multidão, havia ali em Jerusalém uma grande multidão de discípulos, a Bíblia afirma que essa comunidade que permaneceu firme, aguardando o cumprimento da promessa, era uma comunidade de cerca de 120 pessoas. E no dia de Pentecoste, como já afirmamos, o Espírito Santo pousou sobre cada um deles, ninguém ficou de fora, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí nasce a igreja. E a igreja, a partir da comunidade dos 12, dos 70, dos 120, agora cheios do Espírito Santo, ela se multiplica em comunidades. Quando chegamos em Atos 2:41, o texto afirma que todos aqueles que foram batizados, que se comprometeram com Jesus e que foram batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, formando esta comunhão que estamos falando, foram cerca de quase 3.000 pessoas. Já era impossível que os apóstolos atendessem às demandas dessas quase 3.000 pessoas e que estava também em expansão constante. Se fosse aplicado a visão e a cultura de muitas igrejas evangélicas hoje, seria um desastre, mas o Pentecoste fez com que cumprisse o plano de Deus. Não se concentrou em Jerusalém, não se concentrou no templo. Atos 2:46 diz, diariamente eles perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração. Quando chegamos em Atos 5:42 diz, eles não cessavam de falar de Jesus no templo, diariamente no templo e também de casa em casa. A igreja no seu nascedouro não se concentrou. O espírito de Pentecoste é totalmente diferente do espírito de Babel, que concentra, que quer poder, quer projeção, quer fama. Eles se espalharam. Chegamos em Atos 20:20, Paulo está conversando com os presbíteros de Éfeso, ele diz,
eu não deixei de anunciar a vocês coisa alguma proveitosa publicamente, porque lá não tinha templo. Ele encontrou a escola de Tirano, publicamente e também de casa em casa. Quando a gente lê as 3 viagens missionárias de Paulo e as cartas, Paulo nunca fez campanha para comprar terrenos e construir templos. Ele começava nas sinagogas, e quando os judeus empedernidos rejeitavam, ele separava os discípulos, encontrava um espaço, porque a base de operação do ministério de Paulo estava nas comunidades, que cresciam e se multiplicavam. Eles não tinham templos. A gente lê as 7 cartas que foram endereçadas por Jesus, por intermédio de João, às 7 igrejas da Ásia. E quando a gente pensa em igreja, hoje a gente pensa logo em templo. Só tem igreja se tiver templo. Mas não existia templo nessas igrejas da Ásia, eram comunidades que funcionavam. A autoridade de Paulo é que unia todos, a autoridade da palavra, do ministério apostólico, e Deus foi levantando profetas, Deus foi levantando evangelistas, pastores e mestres para atender às necessidades das comunidades. Isso aconteceu até o século IV a.C. Essas comunidades impactaram o Império Romano. Constantino viu isso e resolveu cooptar o movimento. E quando a igreja se casa com o poder político temporal, o diabo salta de alegria. Mas Deus tem de encontrar outras formas de atuação, porque a igreja se corrompe. Como os cetistas se corromperam lá no passado, a igreja se corrompe. Foi com Constantino que, percebendo a força dos cristãos, resolveu favorecê-los, resolveu favorecer o clero, os líderes, resolveu construir templos. Foi aí que começaram a construir templos na igreja, as basílicas, famosas basílicas. Foi aí que o poder começou a concentrar-se em pessoas, nos líderes religiosos e nos lugares sagrados, que eram as igrejas, e num tempo sagrado que era o domingo. Alguém já afirmou que à medida que crescia as torres das catedrais na Idade Média, declinava a espiritualidade da igreja, e por isso nós tivemos uma fase muito difícil da igreja na Idade Média. Mas o meu tempo aqui é curto, eu acho que já estou extrapolando, mas Deus, que é o Senhor da igreja, levantou o movimento da reforma. Princípios e valores bíblicos foram restaurados. Dentre eles, o sacerdócio universal dos crentes. Este princípio é revolucionário. No entanto, por motivos pessoais, históricos, esse princípio não foi devidamente praticado pelos reformadores e os seus sucessores imediatos. Mas há um princípio da reforma que é muito importante. Igreja reformada é a igreja que se reforma. Então, a partir dos princípios que nos foram legados pelos reformadores, e são lindos, impressionantes, verdadeiros, reais, nós devemos prosseguir nesta obra. Eu entendo que o maior desafio para a igreja nos nossos dias é um desafio eclesiológico, isto é, como funcionar como igreja de acordo com os propósitos de Deus. Como desenvolver hoje comunidades do reino de Deus, como a igreja, vamos pensar na igreja, o corpo vivo de Cristo, que é composto de diversas confissões, denominações, como comunidades do reino, vivendo e servindo a Deus em comunidades. Como nós podemos alcançar a sociedade, impactar a sociedade, como aconteceu na igreja dos dias do Novo Testamento. Aqui está o nosso desafio. Meus irmãos, eu não me dou o direito de aposentadoria diante dos desafios que eu percebo na igreja hoje. Diante dos desvios de princípios bíblicos, de princípios do reino de Deus, para incorporar princípios de uma tradição eclesiástica que se mostra decadente e que é incapaz de responder aos grandes desafios que o século XXI coloca para a nossa igreja. Essa é uma tarefa de volta à Bíblia, de volta às Escrituras, de volta para Deus, de corações abertos, para a semelhança de Moisés, se necessário sermos corrigidos
para descobrirmos o caminho de Deus, para a realização dos propósitos de Deus. Viver a comunhão em comunidade, creio, é a melhor forma de nós respondermos ao desafio daquilo que no início dessa aula chamamos de ministério bilateral dos crentes. Para dentro, edificação. E a edificação ela é real, efetiva, quando é edificação mútua, quando todos descobrem e exercem os seus dons. Missão no mundo. Uma igreja interiormente edificada, fortalecida, ela tem força para enfrentar os terríveis desafios que o mundo está colocando diante de nós. Que Deus nos abençoe. E agora nós já estamos deixando aqui o desafio para os irmãos para a próxima aula. Nós vamos prosseguir com a graça e com a bênção de Deus. O presbítero Morosini, no início, pediu que todos orassem. Meus irmãos, eu vou repetir aquela frase que é muito usada. Deus não chama os capazes, mas capacita os chamados. Que todos nós oremos no sentido de descobrirmos o que nós já somos em Cristo, o que nós já temos com o dom do Espírito em nós e como nós podemos mobilizar todo esse potencial sob a orientação divina para a realização dos propósitos de Deus no mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos deixar uma tarefa muito simples. Vamos pedir aos irmãos e irmãs, a Suzane está aqui com a gente, o presbítero Morosini. A tarefa é muito clara, descobrir na Bíblia textos que falam da reunião da igreja como uma congregação grande, um grupo grande. E textos na Bíblia que falam de reuniões em grupos pequenos. Eu vou pedir apenas 10 textos outra vez. Textos onde os irmãos descobrem reuniões em grupos grandes, como no templo em Jerusalém, como em Éfeso, e em grupos pequenos. 10 textos é a tarefa para a próxima aula. Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. Se Deus quiser, eu estou entendendo o que Ele quer. Fica aqui o nosso abraço.